Podeis assentar. Uma honra estar nessa segunda reunião deste domingo tão abençoado, domingo em que nós comemoramos o Dia dos Pais. E de antemão eu quero aqui saudar todos os pais, sabendo que o Dia dos Pais são todos os dias, mas aquilo que se comemora, destacando, é algo que a gente precisa celebrar. Então, a todos os pais, Deus abençoe e lhes dando força, saúde para prosperar nesta linda missão que é a paternidade. Falando de pai, eu quero louvar a Deus pela vida do vosso pai espiritual, meu amigo, pastor Ernesto Aguiar, um brother, um mestre. Ele me chama de mestre, mas quem é mestre é ele, tá, gente? É um homem que Deus deu a ele uma habilidade, um conhecimento, uma inteligência, uma perspicaz em forjar, destravar pessoas. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida, meu amigo, por ver o que Deus está fazendo e, numa visão espiritual, começar a enxergar o que Deus vai fazer com a sua vida, com a SEDAC, aqui em Uberlândia e além fronteiras. Quem crê nisso, diga amém. Vamos ter notícia para contar, sim ou não? Glória a Deus. Feliz em rever aqui sua esposa, a pastora Ayla. É sempre gratificante. A esposa que está ao lado do marido, né? Eu ando em muitos ministérios por aí e não vem ao caso falar de nenhum deles. Mas é tão lindo ver quando a esposa é a pastora e de forma sábia conduz junto com o marido a igreja. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida. Deus lhe dê força. Glória a Deus. Aleluia. João Augusto. Não, é Augusto. Não sei de onde tirei João. O Augusto, nós oramos por ele, como toda a igreja. É inteligente demais. É uma filhote de águia. É um príncipe. Deus abençoe, tá? Meu lindo. Glória a Deus. Esqueci de tirar uma selfie, mas vamos fazer aquela selfie. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei pela manhã e quero voltar a falar deste assunto que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4. Algo muito forte que tem ministrado ao meu coração nesses dias, e eu quero continuar a falar, e sabendo que nós estamos na agenda do Espírito Santo, e Ele certamente nos conduzirá em triunfo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 35, eu vou ler na versão nova versão transformadora. Oh yeah! Só aqui é rápido. Oh yeah! Glória a Deus. Vamos ler. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Vamos ler até o 41, depois o capítulo 5. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento, e disse ao mar: silêncio, oh glória.
aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Aleluia! Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia! Glória a Deus! Diga bem forte o nome dele. Jesus! Ele é o centro de todas as coisas. Permita, ainda com a sua atenção no texto, irmos para o capítulo 5 do mesmo Evangelho de Marcos, a partir do verso 13. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus, embora da região, ou fosse embora da região, melhor dizendo. O óculos está aqui meio, glória. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família. Conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Versículo 20. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Amém? 4 estruturas vão manter a sua família nessa grande viagem constituída entre você e o seu cônjuge. E permita trabalhar, como eu disse pela manhã, as conjecturas do texto, porque tanto eu e você, quando enamorávamos para casar, nós tínhamos a perspectiva, ou as melhores das perspectivas, de uma família. Ninguém que contraiu o matrimônio casou para sofrer, casou para ter problemas ou situações de tempestades no seu barco. Então eu quero trabalhar nesse texto sobre a sua família e dizer que a sua família, a estrutura, o barco, a sua família não vai afundar. Oh, glória! Você pode dizer amém? O teu barco não vai afundar. E nós saímos da nossa terra firme. Quando Jesus chama os discípulos para irem para o outro lado do Mar da Galileia, Jesus em nenhum momento condicionou aos discípulos para onde necessariamente eles estavam indo. Quando a gente conflita os textos, dos mais variados textos bíblicos, nesta passagem não denota que é Gadara, e sim norte. Passamos para outra margem, outra banda, outro lado, para o norte. E ao norte da região de onde Jesus se encontrava, em Cafarnaum, ficava uma liga de 10 cidades, uma do lado da outra, cidades aonde moravam
eram de fala grega, era de origem grega, ficava além do mar de Tiberíades, da Galileia. Então Jesus está falando, vamos para ao norte. Jesus não diz Gadara. Porém, quando nós entramos no barco, como os discípulos assim o fizeram, nós não condicionamos o que seria, se teria algum problema na viagem, se teria alguma situação adversa na viagem. O que nós, ao entrarmos no barco, e eu dizia pela manhã que há 20 anos atrás, eu ia para a lua de mel com a Késia, minha esposa, aleluia. Há 20 anos atrás, meu Deus do céu. E eu lembro que eu fui cantando aquela canção antiga, Só Love, Só Love, Só Love, Só Love, viu, Glória? Era uma canção que a gente ouvia naquela época, secular, que faz sentido não para a pregação, mas as expectativas que a gente faz quando a gente forma uma família. Eu não esperava nenhuma tempestade por um bom tempo, ou se dependesse de mim, da Késia, e Jesus nos dá autorização para orar assim: livrai-nos do mal, aleluia. Então a nossa perspectiva ao entrarmos no nosso barco, eu disse sim, a Késia disse sim, e a nossa família se tornou o cordão de 3 dobras, Eclesiastes 4:12. Então Jesus está no nosso barco. Se vier alguma coisa, se acontecer alguma coisa, Jesus resolve, porque a gente disse sim a Jesus. A gente disse sim a maior idealização de Deus depois de criar o homem é a família. Então a gente está coberto, a gente está seguro, a gente está firme. E se vier alguma coisa, Jesus que está no nosso barco, que é o cordão de 3 dobras, ele vai lutar por nós. E assim começamos a nossa viagem. Então o barco é a estrutura. 4 pilares que sustentam essa estrutura na tona das águas. As águas do mar representam as estações, a visão cíclica da vida, as fases do casamento, a estruturação. Imagine, eu venho de uma família onde eu fui criado no meio de 4 mulheres, gente. Ô glória, aleluia. Só eu de homem, aleluia. Acredite, eu sou homem, aleluia. Eu fui criado no meio, eu sou bendito fruto entre as mulheres. Se meu pai vivesse nos dias de hoje, seria taxado como os movimentos aí das minorias que gritam. Meu pai seria taxado como machista, porque meu pai não me deixava estar perto das minhas irmãs. Meu pai era implacável, e dentro da sabedoria que ele detinha à época, meu pai não me deixava estar. A preocupação do meu pai era que eu fosse de forma como ele foi criado, dentro do contexto que ele achava que era bom. Glória a Deus por isso. Porém, a Késia veio de um lar que ela precisava lavar roupa, fazer comida, tudo já na adolescência, porque era ela e a sua irmã. Eu lembro que no primeiro mês de casados, depois de voltarmos da lua de mel, eu dei uma aula para a Késia como a minha mamãe lavava a minha roupa. Ô glória! Imagine a Késia ouvindo eu dizer para a Késia assim: ó, mamãe passa a minha roupa, com vinco. Existem blusas que não pode ir para a máquina de lavar, porque vai esgaçar. Então mamãe lava na mão, com água quente. E depois da Késia ouvir tudo que ouviu de mim, e eu trazendo a minha mãe, com cordão umbilical de aço emocionalmente, casado com a minha mãe, e querendo fazer da Késia minha mãe, parece que entrou aqui, saiu aqui. Aí eu ouvi da Késia, a primeira tempestade que eu lembro, uma das primeiras, a Késia disse assim: eu não sou a sua mãe. Aleluia, a mulherada aí, é verdade. E eu tô vendo a Késia pegar as minhas blusas, que minha mãe com tanto carinho lavava, e ela fez assim com as minhas blusas.
E eu quase tendo um infarto. Não! Vai desgastar! O pau quebrou. Eu sou carioca, o pau cantou. A favela desceu toda. Eu sou descendente de alemão, imagine. Você está pecando aí, alemão? Nascido e criado no complexo do alemão, aleluia. Muito prazer. A favela tomou conta, o tempo fechou. E eu lutando e dizendo, não, você me desonrou. E a Kézia, meu filho, eu não sou sua mãe. Eu já passei um tempo da minha vida vendo a minha avó, mãe do meu pai, se metendo no casamento da minha mãe. E essa maldição não vai... Algumas questões, eu estou te dando um exemplo. E o que tem mantido o barco à tona são esses 4 pilares. A vida espiritual da família é o primeiro pilar. Foi essa estrutura que Jó, o patriarca, ele se agarrou e Deus restituiu saúde, restituiu filhos, restituiu suas riquezas. O segundo pilar é a vida familiar, o dia a dia, o relacionamento, desde o ato conjugal às situações de conflitos. Está ligado a tudo aquilo que vamos viver, exercer dentro do barco. O terceiro pilar está ligado à saúde emocional, à saúde física. Não adianta querer viver a viagem chamada família, estruturar e viver o que a palavra de Deus diz como promessa, que veremos os filhos dos nossos filhos, aleluia. Se a gente não estiver bem emocionalmente, se a gente não cuidar bem da nossa saúde. O quarto pilar que sustenta esse barco chamado família é o pilar dos sonhos, da vida financeira, os projetos. Não é pecado. Pecado é não sonhar. Pecado é não ver ou ter a visão de futuro. Então, são esses 4 pilares que podem ali serem alvos de tempestades da nossa viagem. Eu contei aqui pela manhã que no 4º ano do meu casamento, o Pedro tinha 3 anos de idade e eu estava numa prova terrível. Era pastor de uma igreja na Baixada Fluminense e acabou o culto, era uma quarta-feira, um culto profético que nós tínhamos naquela época, e eu fui comprar um hot dog na pracinha da cidade onde eu pastoreava. E o Pedro, pus ele aqui porque a gente estava vendo o jogo da seleção, brincadeira, do Flamengo, aleluia. Olha aí, a batalha aí, ó. Marro valente, Jesus, aleluia. E o queixo do Pedro bateu aqui na minha cabeça, senti o coração dele aceleradíssimo, o tirei e coloquei ele, e chamei, os olhos esbugalhados, pupila dilatada, espumando roxo. Eu nunca cheguei tão rápido num pronto-socorro, nem me pergunte como. 24 horas depois eu estava com um laudo diante de uma neuropediatra dizendo: seu filho sofreu e tem uma disritmia cerebral aguda. E eu olhei para a médica, olhei para a Kézia, eu falei: o meu filho? Não, meu filho não. E comecei, e fui às lágrimas, e logo a crise de fé, crise de chamado tomou conta do meu barco, da minha viagem. E o diabo começou a sussurrar, dizendo: você não é pastor? Você não ora para as pessoas serem curadas? E o teu filho, olha aí. E eu lembro que ao receber da médica, eu disse para ela: eu rejeito esse laudo em nome de Jesus. Ela, à época, respeitosamente disse: é muito bom se agarrar à fé, pai, é isso aí. E me deu uma série de recomendações como seria o futuro do Pedro. Por 2 anos, eu vivi dioturnamente uma guerra, vendo a Kézia dar 70 gotas de Gardernal por dia ao meu filho. Ao nosso filho Pedro Lucas, o nosso primogênito. Ele desenvolveu à época uma dislexia e tudo aquilo que o remédio ia produzir nos seus neurônios.
E por 2 anos eu vivi uma vergonha e uma crise de fé, de chamado, e questionando se servir a Jesus era a minha garantia. Estar na igreja, fazer a obra de Deus, ter aberto mãos de sonhos pessoais da minha carreira profissional para ser pastor, porque era um chamado. Não me fora uma opção, porque eu não tinha o que fazer. Foi um chamado. Então eu vivi uma crise muito grande, até que um dia um libertador financeiro ministrou na nossa igreja na época, e ele foi um libertador que descortinou a minha mente sobre a oferta. Aprenda isso, se você não sabe, a oferta não é apenas para você prosperar financeiramente. Existirão dias que o seu problema não será dinheiro. Será a salvação de alguém, a libertação de alguém, a cura de alguém. E dinheiro é um instrumento espiritual que abre o sobrenatural pelo poder da fé, aonde você pode reivindicar o que já está pronto no reino do Espírito. Quando eu entendi isso, aquilo se tornou tão claro, e eu fui ao altar com uma oferta que eu não tinha. Eu fiz um esforço muito grande, e eu e Késia dizíamos: a cura do Pedro, a cura do Pedro. 6 meses se passaram, e eu lembrei dessa oferta e falei: Késia, vamos pedir o exame. Fomos à médica, e a médica que o constatou não quis, e fui numa concorrente, aleluia. E a concorrente então prescreve o exame, pede, o plano autoriza, e eu vou lá, e quando ela vê, ela diz: pai, seu filho não tem nada. Aí eu pego o exame, vou na médica que deu o laudo, dizendo que o Pedro estava sentenciado a viver naquele nível, e ela diz, quando ela pega, ficou muito chateada porque eu fui numa concorrente, digamos assim, e eu expliquei a situação, ela não querendo ver, mas quando ela abre na contraluz, ela diz assim, eu lembro dessa expressão: o que houve? E agora ela pede mais uma contraprova. A prova vem, a contraprova vem, e ela diz: realmente houve alguma coisa, está curado. Se é para celebrar ao Senhor, aplauda bem forte. Porque se você está vivendo algum tipo de tempestade no teu barco, eu vim te lembrar que Jesus não pula desse barco, porque Ele é a garantia da vitória neste barco. É Jesus o nome dele, Jesus de Nazaré. Ô glória! Ô glória! Quantas e quantas vezes eu questionei por quê? Estou falando para você, homem de Deus, para você, mulher de Deus. Está dizendo, servir a Deus é isso? Abrir mão de tanta coisa para viver esse nível de tempestade? Escute isso. O fato de você ser de Jesus não te isenta de passar pela tempestade. O fato de você estar na casa de Deus não vai te isentar da tempestade. João capítulo 16, verso 33. Põe a mão no teu coração. Para que em mim tenhas paz. Respire fundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que tem a chave e abre porta que ninguém pode fechar está no teu barco. O que fecha a porta e ninguém pode abrir está no teu barco. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele está acima de principados. Ele está acima de tronos. Qualquer nome que se nomeia na terra, no céu, ele é maior. E ele decidiu estar na tua viagem. Ele decidiu estar na tua família. Então sai da rota de questionar por quê e ponha o para quê. Alguma coisa extraordinária vai acontecer nessa tempestade. Alguma coisa sobrenatural, alguma notícia como foi liberada pelo profeta dessa casa, vai se manifestar no curso dessa viagem. Então escute isso, pelo amor de Deus. Se o fato de eu ser de Jesus não me isenta da tempestade,
que servir a Jesus? Porque o fato de você ser dele, a tempestade que veio para matar vai te tornar mais forte. O fato de você ser dele, ter aliança com ele, o que veio para quebrar teu barco vai deixar ele mais forte. O que veio para tornar vergonha vai conhecer dupla honra. O que veio para quebrar, para naufragar, o vento que veio para quebrar tudo, quando tocar nele, se transformará numa bonança. Você sabe o que é uma bonança? O vento calmo, o vento calmo, o vento calmo. Não pule do seu barco, achando que pulando do barco você resolve essa tempestade. Porque essa tempestade ela veio para que alguém dentro do barco pule. Porque se alguém pular, a missão dessa tempestade deu resultado. Eu falei de manhã de um grande nadador, triatleta na década de 80, francês, esse homem. Ele desafiou, ele queria entrar para o livro dos recordes. E ele chamou os tabloides francês, inglês, muitos tabloides à época, mas eu me lembro, porque ele era francês, e o maior tabloide em ascensão, um dos tabloides em ascensão era, e até hoje na Inglaterra, Londres. E toda a imprensa local registrando aquele fato. Era inverno e ele contrariou toda a instrução da sua equipe técnica, dos paramédicos, e saiu de Nova Guiné, na França, e foi atravessar o Canal da Mancha. Por ser já a água gelada e por ser inverno, impossível fazer ou quebrar. E ele quis quebrar para mostrar que ele podia, para entrar para a história, desafiando a lei da natureza, desafiando tudo aquilo que era contra ele, pelo simples fato dele ser preparado e por ele saber nadar. Há uma estatística, e quando eu li, nunca mais eu esqueci, que os acidentes fatais, em sua grande maioria, eram de pessoas que eram eficazes no que faziam, eram expert no que faziam. E este homem começa então a nadar 6 quilômetros, e quando ele vai chegando, não conseguiu completar os 7 quilômetros para iniciar, era 10 quilômetros. Sua perna direita para, a esquerda para, e ele começa a desenvolver um tipo de nado, borboleta, e agora não conseguindo, sua junta vai parando, e ele na sua arrogância, na sua autossuficiência, ele não entrega os pontos. Ele não pede socorro, joga um boia e ele não reage até que a equipe chega a um consenso, os paramédicos, e o tiram da água e põem. Não adiantou, choque térmico, aquecedor, não edredom, não, é toalha térmica na época. Em 30 minutos que ele é tirado da água, ele estava morto, sabendo nadar. Tem gente que está na tempestade dizendo, olhando para as questões da vida, pelo dinheiro, pelo network que possui, ou pela família de onde veio, que saiu da terra firme, família de origem. É sempre assim. Alguns adjetivos a gente vai classificar o nosso cônjuge, do tipo, essa tempestade só está acontecendo porque eu me casei com você. Onde eu estava com a cabeça que eu disse sim? E se você soubesse que o sim que você deu é a tua garantia que essa tempestade não vai quebrar o teu barco. Porque o mundo espiritual não é movido por circunstâncias. O que você liga na terra, que são os princípios que regem o mundo de Deus, Deus chancela no céu. Então o sim que você disse ao Senhor no altar, as testemunhas, cumprindo a bênção do matrimônio, vai guardar você diante de uma tempestade. E o que a tempestade quer dizer para mim e para você? Se você pular fora do barco,
você não passa por essa tempestade. Chega, você nasceu para dar certo, você nasceu para ser feliz. E deixa eu te dar uma boa notícia: homem que não constitui uma família, ele e o seu cônjuge, ele não vai desfrutar da felicidade plena. Deus guardou o que há de felicidade para a família. Deus guardou o que há de melhor na felicidade. E não há como eu descrever a você. Só é vivido estando juntos. Só é desfrutado estando juntos. Independente da calmaria ou da tempestade. Há uma bênção, há uma felicidade. E eu não vim dizer que a tua família ou a minha é perfeita. Desencana nessa tempestade. Tire da sua mente que a sua família, ela precisa alcançar o ápice de uma perfeição. Ei, não existe família perfeita. Quem é perfeito está no teu barco, está dormindo, Jesus. E Ele não abre mão de estar com você imperfeito, oh glória. De estar com você diante das tuas limitações, diante das questões vividas, as hereditariedades de comportamentos, os conceitos de vida que você aprendeu na sua família de origem. Não é fácil uma pessoa vir de uma forma e a outra de outra forma, adentrar o barco, famílias diferentes, culturas diferentes, mas se Jesus está no barco, sua família vai ser uma família vitoriosa. Não será família perfeita, perfeita é Jesus, mas aquele que é o perfeito está na tua família, se prepare, sua família está credenciada a se tornar a maior família vitoriosa da terra. Bata no peito, diga: eu tenho uma família vitoriosa. Perfeição só no céu. Meu amigo o pastor Cláudio Duarte, ele sempre fala uma coisa: se Deus quisesse que o Miqueias fosse a Késia, botava a mentalidade da Késia no Miqueias. Se Deus quisesse que a Késia fosse como o Miqueias, botava o Miqueias na mentalidade da Késia. É esse ajuste do detalhe da mulher com a visão prática do homem, que o cordão de 3 dobras, que ainda que pareça que ele não está nem aí para o teu casamento, ele está mais vivo do que você acordado nessa tempestade. Por que é que Jesus dorme? Para te ensinar que nenhuma tempestade pode atribular o seu descanso. Até quando você vai ficar descabelado, descabelada, brigando com todo mundo dentro da sua casa porque você não conseguiu pagar o boleto? Deus sabe que você é um homem responsável. Deus sabe que você é uma mulher responsável. Agora você vai se privar de viver a harmonia no lar. E eu não estou pregando aqui para quem é irresponsável. Eu estou falando para homens e mulheres responsáveis. Mas até quando ficar sem dormir vai pagar conta? Se você tem conseguido ficar sem dormir e este ato tem pago conta, vem cá, me dá o segredo, que eu começo a pedir a Deus hoje uma insônia. Aleluia. Jesus está dormindo para mostrar a você, a mim, que há descanso quando a gente está cansado da mesma coisa. Há descanso quando você está cansado da rotina, tem descanso para você. Quando você está estressado, aprenda com Jesus a dormir no lugar que é seu. Por que é que Jesus dormia na popa, na parte mais alta do barco? Era onde geralmente se tinha o leme, o controle da direção. Para de querer alterar o roteiro da tua viagem. Pare de querer dizer para onde o teu barco tem que ir, porque você aprendeu assim, tem que ser assim. Quem disse? Ou você decide esvaziar-se das heranças da terra firme e aprender um com o outro, e Jesus vai consolidar, e vocês vão chegar no destino, ou você vai deixar essa tempestade entrar dentro de você, e quando ela entrar, pode ser tarde demais. Os discípulos, quando foram acordar Jesus, o texto é claro, nós acabamos de ler, diz que as águas do mar entraram dentro do barco. Começavam a entrar dentro do barco.
Tem gente que só vai pedir ajuda quando a canoa vira. Deixa eu te dar uma notícia, uma instrução aqui. Na batalha espiritual, se tem algo que o diabo não quer que você recorra, é com o teu, ou com a tua autoridade, com o teu sacerdote. O diabo vai fazer de tudo para dizer a você: não expõe tua vida não. Não procure socorro. Ei, não espere as águas revoltas do mar da vida entrar dentro do teu barco para pedir socorro. Os discípulos só foram acordar Jesus depois que as águas estavam entrando dentro do barco. Deixa eu te falar uma coisa. Dos 12 discípulos que estão indo com Jesus naquela missão, 7 deles, quantos? São peritos no assunto, no quesito velejar, embarcar, atracar, são pescadores. Então, só vão pedir ajuda quando já não tinha mais o que fazer. Aquela velha história, querendo jogar com um balde, com a caneca, as águas que estão entrando. Eu estou falando para você que está dizendo: eu já fiz de tudo. Eu fui além das minhas forças. Eu não vim aqui ignorar sua dor, sua batalha. Eu vim te dizer que a forma que você está lutando nessa batalha não deve ser com essas armas. Tem um altar te esperando. Tem um gabinete pastoral te esperando. Tem a voz profética de um homem, o levantar da mão de um homem. Tem uma palavra que só o mundo espiritual conhece, que não virá de você, mas virá da autoridade que está conduzindo o teu barco, através de um profeta. Não espere as águas entrar para pedir ajuda. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui, ou até mexa pela internet dizendo: já entrou há muito tempo. Entrou? Vê se Jesus pulou fora. Jesus anda sobre as águas e decidiu ficar dentro do seu barco. Jesus anda sobre as águas e disse: desse barco eu não vou sair não. Veja-se, tendo Jesus no interior da sua casa, aquele palco de briga, de problema, e Jesus dizendo assim: puxa vida, mas eu amo eles, com todas as tribulações desses atribulados aqui, eu vou ficar aqui. E por que você não quer ficar aí? Escute. Aquele homem que sofreu de hipotermia aguda, 30 minutos depois estava morto, ele sabia nadar. É assim que a gente acha que vai vencer a tempestade. Vou voltar para a casa do meu pai. Eu sei nadar, eu tenho dinheiro, eu tenho profissão, eu tenho relacionamentos. Esse tipo de tempestade não se vence com aquilo que você diz ter, com aquilo que você acha que é grande. Você já passou dessa fase. Você está se defendendo e você não quer entender que essa tempestade é para te fazer crescer, é para aumentar a tua fé, para aumentar o nível da tua adoração, para aumentar o nível do teu encorajamento, para aumentar o nível da tua ousadia, para você ter história para contar para os teus filhos, para você ser usado por Deus para libertar outros barquinhos, para você ser levantado como alguém que é ponte, alguém que vai facilitar a vida de muita gente. E para se ter história, você precisa viver esse processo. Quem aqui tem alguma vitória para contar? Levante a mão. Olha aí, ó. Olha o teu lado aí, a tua. Quanta gente que tem vitória. Como é que você vai diagnosticar que teve vitória? Depois do processo chamado luta, batalha, guerra. Ninguém sobe para contar vitória sem antes dizer a causa. Então, em nome de Jesus, segura na mão de alguém aí, diga para ele ou para ela: aguenta firme. Aguenta firme. Qual é a cidade próxima aqui, pastor? Araguari. Unai é perto também? Não. Indo para Brasília, não é isso? Unai. Amém, vamos sair desse laço. Amém, glória a Deus.
Eu vou para Catalão. Lá eu tinha o que comer. Catalão não cabe mais você não. Você vai ser um estranho em Catalão. Para frente que se anda, meu filho. Um dia eu cheguei para Kézia e falei assim: reúna as minhas roupas. Quem vai passar minhas roupas a partir de hoje é minha mãe. Quase perdi as roupas e a esposa, aleluia. Homem que aqui me ouve, aguente firme. Essa mulher não veio para duelar com a sua mãe. Essa mulher não veio para roubar o lugar de ninguém. Essa mulher foi achada por Deus para te fazer feliz. Jesus é acordado, porque Jesus nos ensina a descansar, e se você aprender a descansar no altar de Deus, a tempestade que veio por uma porta, por 7 caminhos, vai fugir da tua presença. Não seja como Jonas, que pegou o roteiro da viagem. É para onde, Senhor? Nínive. Ah, é? Mudou o roteiro, é para Tarsis. Quem muda o roteiro, ao invés de descansar na popa, na parte mais alta, vai descansar no porão. O Senhor te chamou para estar em cima. O Senhor te chamou para reinar em vida. O Senhor te chamou como referência da manifestação do reino dele na terra. Então o teu lugar é em cima. Está cansado? Não muda os planos de Deus. Não está entendendo o que está acontecendo? Não muda os planos de Deus. Mas encontre o teu devido lugar, é no altar. Jesus é acordado. E por que os discípulos vão chamar Jesus? Porque barco só afunda, não é com as águas revoltas lá fora, com as águas entrando no barco, aí afunda. Seja cargueiro, seja qual for o navio, entrou água, cuidado, pode naufragar. Aí eles chamam. Jesus olha para a tempestade, e o texto que nós acabamos de ler diz que ele usou a palavra repreender. Repreender nos evangelhos é a conotação que todas as vezes que Jesus lidou com as questões de guerra espiritual, seja entidades, espíritos territoriais, na saúde, em situações das mais diversas, que tinha demônios, Jesus usava a palavra repreender. Ele repreendeu o vento. E o mar, ele montou um curso de Libras. Abaixa a bola. Aquieta-te. Levante as suas mãos para receber essa palavra. O Senhor está dizendo para famílias, para guerras. O Senhor está olhando para o teu barco e está dizendo: está repreendida essa ação. E essa situação, eu estou dizendo: silêncio, eu cheguei, eu me levantei. O Senhor está chegando nas relações afetivas, conturbadas, e está dizendo: silêncio. O Senhor está entrando no teu barco, está agindo, a calmaria. O Senhor está entrando na vida daquele filho que tem lhe feito chorar. O Senhor está entrando na vida do seu cônjuge. O Senhor está dizendo: sou dono do tempo. O processo está em minhas mãos. Eu tenho o roteiro da viagem. A viagem que eu os chamei para entrar no barco não é uma viagem falida. Eu sou o guia. Eu sou o capitão do navio. Eu sou o Senhor do tempo. Eu sou a bússola. O segredo sou eu no barco. Tem alguém que pode por um minuto abrir a boca e dizer: eu não abro
Por um minuto, diga que Ele vai continuar no barco. Por um minuto, diga: Jesus, eu não abro mão da tua presença no meu barco. Por um minuto, diga ao Espírito Santo: tu és bem-vindo na minha casa. Pela fé vejo o Senhor dizendo para essa tempestade: eu mando aqui. Pega na mão de alguém e diga assim: o Senhor manda lá na tua casa. Ele está mandando lá. Ele manda na tua saúde, Ele manda nas tuas finanças, Ele manda no teu coraçãozinho. Alguém pode dizer: eu não amo mais, eu estou desgostoso. O Senhor está aqui dizendo: eu acendo, eu reacendo a chama do amor, mas esse barco não afunda. Glória! Aleluia! E quando Jesus chega em Gadara, Jesus não abriu a boca. Uma entidade, uma legião de demônios possuindo o corpo de um homem, que vivia entre os montes e os sepulcros, presos por cadeados e correntes. Este homem vem se denunciando e chega até Jesus e pergunta: o que vieste fazer aqui, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Percebe que Jesus não entrou em Gadara dizendo: onde está o demônio que rege a cidade? Onde está o demônio que está atacando a cidade? Não. A tempestade que por hora eles passaram habilitaram a vida deles no reino do Espírito, que eles chegaram com autoridade na terra em que era destino, e o que governava a cidade teve que se denunciar. Eu vim profetizar para famílias nesta noite, que virão situações diante de você que você não vai precisar abrir a boca, você não vai precisar mover um braço. Só o fato de você pisar a planta dos teus pés em lugares, geografias, em situações, demônios vão ter que bater em retirada. Vai ter que cair toda a sentença de morte. Vai ter que recuar todo o fronte do inimigo. Vai cair por terra. Vai se cumprir a palavra do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. Sua família não vai naufragar. Deus não chamou náufragos, Deus chamou vitoriosos. Ele tem um roteiro da viagem. Não é você que muda o roteiro, não é você que diz aonde parar, aonde. Não. Siga a direção que Jesus tem dado na parte mais alta, na popa, no altar desta igreja. Todos os domingos, todas as semanas, tem direcionamento o que fazer dentro do barco. Como estar na viagem? E aquele homem possesso de uma legião de demônios, cerca de 6.000 demônios, pede para sair do corpo. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Não que Jesus não soubesse, Jesus estava ensinando os discípulos por que é que uma legião veio, e por isso Jesus pergunta o nome. Por que é que Jesus perguntou o nome daquela legião? Para que os discípulos não relativizassem que tudo é normal. Nada é normal, tá, filho? Tem um mundo espiritual por trás. Era para os discípulos associarem que essa legião foi o mesmo nível de ataque do temporal. É Jesus dizendo: para de relativizar as coisas. Para de trazer para o teu barco, isso não tem nada a ver. Isso pode. Qual o teu nome? Legião. Imagine os discípulos olhando para Jesus, olhando um para os outros e dizendo: rapaz, aquele temporal não foi. Por isso que ele repreendeu o temporal. Você está aqui?
Você sabe o que é que os demônios pedem? Para ficar na cidade. Os demônios não podem ser expelidos, porque a cidade dá legalidade, a cidade quer que Jesus saia, por causa do prejuízo dos porcos. Então eles têm legalidade. Aí Jesus, então vá. Entram numa manada de porcos, 2.000 porcos, cerca de 3 demônios para cada porco, e precipitam-se no mar. Por que no mar? Limite geográfico da entrada na cidade. Por onde eles chegaram? Pelo mar, portal. De onde saiu o temporal para tentar inutilizar, quebrar a viagem para que eles não chegassem? Dali, de onde os demônios precipitaram. Saiu dali a fúria territorial para impedir Jesus chegar. Se você entendesse que esse temporal não é porque Deus não te ama, é porque se mede o nível da vitória pelo nível da tempestade. Você quer saber o tamanho do teu milagre? Meça o nível da tempestade hoje, pelo amor de Deus. Fique de pé.